Japão entrariam nessa proposta do quick fix. Né? Essa foi a visão americana, que se tinha que inserir alguém, inseriria Alemanha e Japão. Mas também remontando mais um pouco do tempo, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi criado, a ONU foi criada, houve uma proposta do presidente Roosevelt de incluir o Brasil como membro permanente das Nações Unidas. E essa proposta, logicamente, a gente sabe, foi recusada. Né? Agora, a crise econômica passou ou não estamos atravessando por ela? Esse tema da crise econômica é um tema bastante vasto e que merece uma reflexão. De fato, os analistas têm observado que está havendo uma recuperação, dado em muito aos países emergentes. Países como está sendo puxada pela China, pelos países asiáticos. O Brasil entrou tarde na crise e, segundo analistas, vai ser um dos primeiros, de fato, a sair. A Alemanha, a Alemanha e a França já saíram da recessão, de acordo com o relatório da OCDE. Isso tudo coloca desafios, porque agora, em abril, houve a reunião do G20 para reformular a arquitetura do sistema financeiro. Algumas políticas keynesianas no estilo de prover recursos, políticas fiscais expansionistas, prover de liquidez o sistema financeiro foram adotadas. Era necessário reformar o sistema de Bretton Woods, ou seja, o FMI e o Banco Mundial, aumentar a representatividade dos países emergentes. A fiscalização. Aumentar a fiscalização, a supervisão dos bancos que criaram os ativos podres. Houve uma proliferação de ativos. E no mundo, estão discutindo ativo podre e a moeda norte-americana, que é um papel podre. Então, os Estados Unidos têm apresentado os índices de uma certa retomada. Né? Não se acreditava acreditava-se que a crise ia durar mais tempo, mas ao que parece... E não significa que ela seja também cíclica e que nós tenhamos experimentado apenas uma onda e que outras virão? Essa crise foi considerada uma das maiores crises desde 1929. O peso dela realmente foi muito forte, em termos de desemprego, em termos também de problemas criou problemas econômicos, né? Tanto que os Estados Unidos, considerados o país da livre empresa e de políticas liberais, começou a estatizar bancos. Isso eu acho que isso também é um indicativo de que alguma coisa séria realmente aconteceu. Aline, ano que vem, eleições presidenciais no Brasil. O presidente Lula apontando, achando que vai ser a ministra, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a sua, né, que vai dar continuidade. Eu sei que a diplomacia, né, o Fred não gosta muito de opinar na parte política, mas em relação a essa política de chancelaria do Brasil, você acha que, no caso, o presidente Lula sai de cena ano que vem? O que é que ele deveria fazer para melhorar? Melhorar a parte da política externa? Exato. Eu acho que o presidente Lula tem adotado uma política externa coerente com os interesses brasileiros e com ideias de não ingerência, de não intervenção, de defesa da paz, prevalência dos direitos humanos e a projeção internacional do Brasil. O Brasil tem apresentado uma maturidade maior no tratamento de temas e não tem tido tanta timidez em dizer que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e ter um papel internacional que se coadune com as nossas capacidades internas, que são grandes, e os nossos recursos humanos e econômicos. Seja que o presidente seja eleito na próximo mandato, você acredita que haverá mudanças significativas na nossa política externa? É difícil dizer isso, Eu acredito que existem algumas coisas que o presidente Lula desenvolveu que vai ser muito difícil ter um grande retrocesso, porque são processos já iniciados e são processos que dificilmente vão sofrer um grande refluxo. Alguns outros talvez. Uma maior aproximação com os Estados Unidos, ou uma menor aproximação com os Estados Unidos, ou uma maior aproximação com a União Europeia, ou uma menor aproximação com a União Europeia, essa questão da ênfase. Mas aproximações como aquelas que se desenvolveram de maior vulto com os países árabes, no contexto da ASPA, uma política, por exemplo, que o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, foi para o Oriente Médio para uma conferência de doadores para Gaza. Então, essas coisas assim talvez sejam mais difíceis que haja um grande refluxo, porque são processos iniciados de projeção do país, de maturidade do país no envolvimento nos assuntos internacionais.
Mas é difícil dizer, é bastante difícil dizer o que vai acontecer. Eu não tenho uma bola de cristal. E a política de meio ambiente, né? Falamos da preservação da Amazônica, diminuição de poluentes, como é que o Brasil se porta? Porque, como o Alfredo está sempre falando, nós falamos tanto em preservação, mas somos nós, né, Alfredo, que mais destruímos, que mais desmatamos. Além de ter um outro problema, o Brasil, como os BRICS, né, sempre alegam a necessidade de crescer e, para isso, uma capacidade de fomentar o desequilíbrio ambiental, alegando que os desenvolvidos já fizeram muito mal e nós ainda precisamos ter nossa reserva de maldade. Né? Então, nós temos que uma cota ainda muito grande para chegar lá. Só que a Terra suporta. E aí, embalar aí dessa conversa, nós temos o pré-sal. Será que nós não vamos poluir mais o mundo com pré-sal? São questões interessantes. Existe, no contexto das negociações do regime ambiental em construção, a gente está tratando hoje em dia do que vai acontecer no pós-Kyoto, ou seja, o que vai esperar no ano de 2012, o que é que vai acontecer, o que é que nós vamos criar, né, um novo protocolo. Então, isso tudo, um novo consenso global em torno da questão do meio ambiente, em torno da necessidade de conter o aquecimento global. O que é que vai acontecer? Bom, o Brasil, no caso, nesse contexto das negociações, não está dentro do anexo 1, dos países que têm metas mandatárias para a redução de gases causadores do efeito estufa. Essa é a questão. E também dentro dessa construção do regime existe o que se chama responsabilidades comuns, porém diferenciadas. São levadas em conta a questão das emissões históricas. Os países que historicamente participaram da Revolução Industrial, então emitiram mais. Então eles seriam, entre aspas, mais responsáveis. O Brasil não se inclui neles. Mas ainda assim, o Brasil adota uma atitude cooperativa. Claro, a questão do meio ambiente é um tema transversal que toca diferentes questões, inclusive questões econômicas, logicamente, mas não questões apenas